E aí, bora começar a configurar a iluminação da nossa cena? E como eu disse para você, iluminação e câmera andam lado a lado. A gente já configurou a nossa câmera no sentido de milimetragem, a lente que a gente vai utilizar. Agora nós temos que configurar os parâmetros fotográficos, né? Que a gente configura através do VFB, tá bom? Você pode clicar aqui ou começar um render interativo também, clicando aqui, ou a tecla Q, que é o atalho do nosso interativo, ok? Você pegar aqui, ó, já está renderizando. Mas como que a gente vai fazer os ajustes das nossas configurações de fotografia? Através do Corona. Esse daqui é a versão base que vem, né? O seu provavelmente vai vir assim, tá? Essa daqui, eu nem uso esses parâmetros aqui, pra falar a verdade pra você. O que eu faço aqui? Eu já tenho alguns parâmetros pré-configurados que eu utilizo 99% dos meus renders, tá? Então, eu venho aqui, ó, carregar um VFB, tá? E aí eu tenho aqui, ó, o VFB do Render Max, né? Eu vou deixar disponibilizado na descrição para você, tá bom? VFB Render Max, basta clicar aqui em Open e agora a gente tem os parâmetros já, como que eu posso dizer? Da maneira otimizada. A exposição, isso daqui, vou te explicar cada um desses parâmetros. Vamos lá. Esse daqui é a exposição. A exposição é o seguinte, você pode clarear ou escurecer a sua cena. Mas eu sempre deixo a exposição em 0, porque ela altera toda a iluminação da cena. E eu não quero, eu gosto de controlar a iluminação pelas luzes e não pela exposição, tá? Sim, é o meu modo de trabalhar. Tem gente que trabalha pela exposição e tem gente que trabalha pelas luzes. Eu trabalho pelas luzes, ok? Então, eu sempre vou deixar ele zerado aqui, no máximo 0,5, 1, mas lembre-se sempre que eu acho mais fácil controlar as luzes individualmente, ok? Esse aqui é o nosso balanço de branco, e aí eu vou colocar 5 aqui, porque a gente não começou a colocar as iluminações artificiais, tá ok? Mas não precisa fazer, tá? O que é o balanço de branco? Ó, se a gente baixar aqui, a sua cena começa a ficar azulada, se a gente subir, ela começa a ficar amarelada, né? Isso aqui eu deixo sempre em 6 em 500, sempre não. Aliás, em cenas externas, quando nós temos um clima fim de tarde, eu dou um amarelado nisso aqui. Mas não é regra. Vamos trabalhar sempre em 6.500. Significa que a nossa cena está perfeitamente equalizada, né? Principalmente quando a gente tem uma iluminação branca lá. Se você clicar com o lado direito do mouse em cima da cena, você vai ver alguns parâmetros aqui. Eu vou printar para mostrar para você, ó. Deixa eu mostrar aqui esse... Peraí. Tá vendo aqui esse RGB, a última opção aqui, ó, sRGB, 112, 112, 112, significa aqui, ó, deixa eu clicar novamente, no sRGB ali, 8 bits, no último, ó, 129, 129, 129, o R é o red, ou vermelho, o G é o green e o B é o blue, RGB, correto? Que é o azul. Se todos estão no mesmo número, significa que a nossa cena está equalizada, entre aspas, né? Se eu aumentar aqui, você pode ver que o blue vai diminuir, ela vai começar a ter mais red e green, tá? Porque ela começa a ficar amarelada. E se eu abaixar aqui, ela começa a ficar azulada, ok? Vou voltar aqui para 6.500. Isso aqui a gente não usa, tá? Zerado. Saturação, às vezes eu mexo um pouco, só que para menos, tá? Tiro a saturação, mas em via de regra, a gente vai utilizar sempre zerada. Highlight Compress, isso aqui é o seguinte, ó, se você colocar um aqui, tá vendo o estouro que a gente tem aqui fora? Ó? O estouro é quando o RGB chega a 255 ou mais, significa que ele não tá conseguindo interpretar essa cor, ela tá estourando. Então se a gente baixa aqui para 4, aumenta para 4, ó, a gente ainda tem um 255 aqui, que porém quando vai chegando na parte interna, a gente não tem mais. Então, se eu colocar um aqui, ó, tá 255 até aqui na geometria, tá? Ó, aqui, ó, tem um 255. Porém, se eu coloco 4, ele baixa, tá? Aqui nós sempre vamos utilizar valores entre 2,5 a 5. Você pode utilizar 10, 500, 999, tá? Mas sim, tenha em mente que quanto maior, mais sem graça vai ficar a sua cena. Então eu sempre coloco 4, eu acho meio do caminho aí. 2,5, 1,5 talvez, para dar um contraste. Mas é interessante você ir brincando. Porém, no geral, 4 para mim é suficiente, ok? Aqui em Filmic, a gente usa uma configuração de 0 e 0,350, que é para dar uma melhorada nas sombras, tá? Ó, tá vendo o contraste que ele gerou aqui embaixo? Mas aí eu não utilizo o 350. Dá um contrastezinho a mais, tá bom? Aqui em contraste eu utilizo 3, tá bom? Você pode utilizar 1, 5, mais 3 é o suficiente para a maioria das vezes. Aqui em LUT, né, que é o nosso, como se fosse um filtro do Instagram, eu utilizo o King Island normalmente, tá? Você pode utilizar também o Punch, funciona muito bem, tá? Esse daqui, ó, daqui de cima, chama Low Cons, deixa eu ver aqui se eu acho ele. Contraste hard, contraste soft, esse daqui também é legal, mas no geral eu utilizo o King Island
1, 2 ou 3. O 2 e o 3 eu não consigo ver muita diferença, tá? Mas eu acabo utilizando um que ele não força muito, ok? Aqui em curvas, a gente dá uma subida na nossa sombra, tá? Para matar um pouco essas sombras. Você também pode fazer... Tem 2 métodos aqui, ó. Esse daqui fica bem forçada as sombras. A gente cria uma barriga aqui em cima e uma barriga aqui embaixo e outra barriga aqui em cima. Ou você pode deletar isso aqui, ó. Tá vendo? Quando você clica, você deleta, tá? E você pode subir aqui, ó, para dar uma clareada nas sombras, tá? Como estava. Isso aqui é meio padrão, a gente não mexe muito, ok? Aqui nós temos Bloom and Glare, tá? Isso aqui... O Bloom é o que vem de fora, tá? Então, se colocar 5 aqui, ó. Tá vendo que aqui vai começar a ficar... Tá vendo? Gera tipo uma névoazinha aqui, ó. Se eu colocar 1, ó, essa névoazinha some, tá? Você pode utilizar aí sim. Depende, né, do efeito que você quer. O Glare, ele funciona mais nas luzes artificiais, tá bom? Aliás, funciona aqui também, mas você vai ver o efeito bastante nas artificiais, tá? E aí fica bem forçadão, tá? Mas aqui... Padrão tá ok. Aqui nós temos o Sharpening and Blur. Se eu não me engano aqui, eu nem lembro que valor vem aqui de padrão. Eu acho que é isso. Não lembro, tá? Mas 2,5 e que 0,5 e 0,5 é o suficiente, ok? Não exagera muito isso daqui, a nitidez da nossa cena. Se a gente colocar 5, vai ficando mais nítido. Porém, vai se perdendo aí um pouco, tá? Então, 2,5, ok. Esse aqui é o Denoise, que é quando a gente usa para limpar a nossa cena, ok? Então, ele só vai ser ativado no render final, beleza? Eu vou deixar as configurações para você, basta você clicar aqui e importar, beleza? Finalizamos a nossa aula sobre VFB e na próxima a gente já começa a colocar as nossas iluminações artificiais. Tamo junto, até a próxima.